Oh, glória a Deus. Capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 3. No Evangelho de São João. Vamos lá. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Repete comigo, os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém? Senhor, é a tua palavra, fala conosco nessa noite através do teu Espírito Santo, assim te peço no nome de Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, é por isso, irmãos, que é bom o culto de ensinamento na igreja, porque o culto de ensinamento não é apenas para falar de doutrinas, costumes, mas para ensinar a palavra de Deus às pessoas. E tem pessoas que desprezam o culto de ensinamento, desprezam o culto de oração, e às vezes não cresce na graça e no conhecimento, e quando às vezes abre a Bíblia para poder ler, não tem a revelação de Deus. Tem uma revelação de Deus, fica sua Bíblia, continua com sua Bíblia aberta, tem uma revelação de Deus tremenda dentro desse texto que nós acabamos de ler. Uma certa mulher, ela foi até os discípulos, e ela disse para os discípulos: olha, corre até o sepulcro, porque certamente roubaram o corpo do mestre não está lá. Estava Pedro com outro discípulo. Pedro ficou apavorado quando ouviu da boca daquela mulher que o corpo de Jesus não estava mais lá no sepulcro. Pedro saiu correndo. O outro discípulo que estava com ele correu na frente de Pedro, passou à frente de Pedro, e quando aquele homem chegou lá primeiro no sepulcro, apenas ele viu ali na entrada do sepulcro o lençol. Repete comigo, lençol. Só o lençol estava lá. E Pedro, ele chega, a Bíblia não diz, mas eu creio que cansado, fadigante. E quando ele chega à porta do sepulcro, ele também vê um lençol que estava jogado no chão. O lençol jogado no chão mostrava que realmente o corpo de Jesus não estava lá, o lugar em que Jesus estava, que o corpo tinha sido colocado. O lençol estava no chão, mas em cima daquela pedra, lá não havia o corpo. E agora, Pedro, dentro daquele sepulcro, eu creio que ele começa a olhar de um lado, olhar para o outro, e de repente ele viu o quê? Ele viu um lenço. Repete comigo, o lenço. O lenço pode ser chamado ou de um pedaço de pano, lenço, sudária. Hoje tem pessoas que usam um pedaço de pano pequeno e se chama também de toalha, uma toalha de rosto, uma toalha de mãos. E nós sabemos que nos dias atuais, o lenço às vezes ele serve para poder enxugar um suor, tirar um suor do rosto, enxugar uma lágrima. Aleluia! O lenço, muitas das vezes, a pessoa usa no momento da refeição. Tem pessoas que colocam o lenço ao lado do prato na mesa, principalmente se for num restaurante. Tem pessoas que usam lenço. Mas o lenço aqui na Bíblia, irmão,
irmãos, está mostrando que Jesus, o corpo dele não tinha sido roubado, mas que tinha acontecido, que ele tinha já falado para os discípulos, que era necessário ele morrer, ele descer à sepultura, a cova fria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus está vivo. Quem falou com ele hoje? Porque, irmãos, tem muitas pessoas conversando com mortos, né? Tem pessoas que conversam com Jesus que ainda está lá naquela cruz de gesso, naquela cruz de ferro, de cobre, de mental, de ouro. Tem pessoas que ainda olham para um Jesus de cabeça baixa, com a coroa de espinho na cabeça. Um Jesus que ainda está com prego nas mãos, os pregos nos pés. Mas esse Jesus que nós estamos aqui adorando hoje, ele subiu para o Pai. Ele prometeu lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 1. Ele fez uma promessa. Ele viu que os discípulos estavam tristes, estavam abatidos. Ele disse para os discípulos: não turbe os vossos corações. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo para o meu Pai, mas eu voltarei para vos levar para mim. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. Aqui na terra, quando Jesus em vida, ele andava montado no jumento, mas a Bíblia diz que ele voltará montado no cavalo branco, aleluia. Aqui na terra bateram ele com vara, e ele voltará com vara de ferro para reger sobre as nações. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor. A sua veste alva, branca, salpicada de sangue, aleluia. Esse é o Jesus que nós adoramos. Mesmo na época de Jesus, já havia esse costume. Pedro não entendeu, o discípulo que estava com ele não entendeu. Talvez você possa entender o mistério desse lenço e o mistério desse lençol. O lençol estava no chão, o corpo não estava lá. Ninguém tinha roubado o corpo do mestre. Ele tinha ressuscitado, aleluia. Ele tinha ressuscitado e subido para o Pai. Agora nós vemos, nos dias de Jesus, o Senhor se assentava à mesa, colocava-se um lenço dobrado ou enrolado ao lado dos talheres, como muitas pessoas fazem ainda no dia de hoje. Só que o servo ou o escravo, ele ficava de longe. Primeiro ele colocava o alimento na mesa e ficava de longe observando o seu senhor. Quando o senhor levantava e saía da mesa, o servo não ia até a mesa enquanto aquele lenço estava enrolado ou dobrado no mesmo lugar. Porque quando o Senhor levantava da mesa e aquele lenço estava amassado, desenrolado, colocado dentro do vasilhame onde ele tinha feito a refeição, ou fora daquele vasilhame, aí sim o servo sabia que o Senhor não ia voltar mais à mesa, que ele já tinha se alimentado, tinha levantado, e que ele poderia recolher os talheres, recolher tudo aquilo que estava na mesa. Enquanto o Senhor levantava e aquele lenço ainda estava dobrado ou enrolado, o servo não saía do lugar, porque sabia que o Senhor iria voltar e sentar novamente naquela mesa. Sabia que ainda a mesa ainda estava posta. Sabia que ainda não era tempo, aleluia, de ir até a mesa para recolher. Era isso que Jesus queria falar para os discípulos e também para nós. Ele queria dizer: olha, eu me ausentei por pouco tempo, mas a mesa ainda está posta. Eu ainda vou retornar, aleluia. Foi a promessa que ele fez para mim e para você. Você está entendendo a palavra? Diz amém. Amém.
Louvado seja Deus. E nessa noite, Deus ele tem um lenço para cada um de nós, irmãos. Não só para mostrar que a mesa ainda está posta e que ele não saiu sem retornar novamente a mim. Não, ele saiu por pouco tempo para retornar novamente. A mesa ainda está posta. E vai chegar o dia, uma promessa dele, que nós vamos nos assentar na grande mesa lá no céu. Haverá um grande banquete lá no céu. Mas a mesa está posta. Ele queria dizer, enquanto a mesa está posta, há oportunidade. Enquanto a mesa está posta, ainda há milagres. Enquanto a mesa está posta, Ele está presente, aleluia. Ele está no ambiente, aleluias. E como servo, nós temos sempre que estar observando, aleluia, tudo aquilo que o Senhor, Ele faz. Louvado seja Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos sabem que lá no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo era tantas pessoas enfermas que procuravam ele. E a Bíblia diz que ele era fazedor de tendas. Era mestre, era doutor na lei, cresceu aos pés de Gamaliel. Mas como servo de Deus, como missionário, ele nas suas viagens, ele fazia tendas para poder sobreviver. E às vezes não tinha tanto tempo para estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ele pegava os lenços e os aventais, enviava os lenços até os enfermos. Eles recebiam aqueles lenços crendo e recebiam um milagre. Louvado seja Deus. Então o lenço, aleluia, ele representa milagre. Você não pode ver com os teus olhos espirituais, mas se você crer, você pode pegar ele pela fé nesta noite. Nesta noite o Senhor tem um lenço para você, não só para mostrar que Ele está ainda na mesa, aleluia, que Ele subiu para o pão, essa mesa ainda está posta, aleluia, mas Ele tem um lenço para enxugar as tuas lágrimas. Ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, aleluia. Não é chorar por uma cena de uma novela, de um filme. Não é chorar por uma emoção. Não é chorar por uma coisa qualquer. Mas é se derramar na presença de Deus. No capítulo 1 Samuel, capítulo 1, verso 8 em diante. Ana era uma mulher amargurada de espírito. E ela chorava abundantemente. Mas era na presença de Deus. E Deus concedeu um milagre a Ana, porque era uma mulher de lágrimas. E se você tem chorado aos pés da cruz, aleluia, Ele vai enxugar as tuas lágrimas, aleluia. O milagre do Senhor, Ele vai acontecer na tua vida. Às vezes o teu marido não enxuga a tua lágrima, o teu amigo não enxuga a tua lágrima, as pessoas que você procura não enxugam as tuas lágrimas, mas Ele está aqui dizendo, meu filho, minha filha, eu te entendo, eu te compreendo, eu vou enxugar as tuas lágrimas. Se você crê, bate palma, glorifica, exalta o nome do Senhor. Aleluia. Tão bem-aventurado é aquele que chora, porque ele vai ser consolado. As lágrimas de Ana, a lágrima de Ana era uma lágrima de petição. Repete comigo, de petição. Se você veio aqui passear, andar à toa, veio atrás de algum profeta, você não vai levar nada. Mas se você veio aos pés da cruz, fazer a sua petição para o Senhor Jesus, Ele tem um milagre para você nessa noite. As lágrimas de Ana talvez seja quase idêntica às lágrimas que você tem derramado. Lágrima de tristeza, de angústia, de dor. Mas são lágrimas de petição, aleluias. Em Lucas capítulo 22, no versículo 62, a Bíblia diz, e saindo Pedro para fora, chorou
chorou amargamente. Esse já é outro tipo de choro, mas que também o Senhor enxuga as lágrimas, que o Senhor compreende e entende. Jesus tinha falado: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando o galo cantou pela 3ª vez, aí Pedro caiu em si. Aí ele foi para um canto, ele foi chorar amargamente. Talvez Deus tenha falado com você: minha filha, não faz isso, você tem e faz. Minha filha, não vai lá, você tem e vai. Tem coisas que Deus, ele usa alguém ou fala no teu coração e você toma. E quando alguma coisa acontece, aleluia, aí você lembra, aleluia, mas Deus tinha me avisado. Deus tinha falado comigo, irmãos. Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. E tem coisas que ocorrem na minha e na sua vida por teimosia, mas muitas das vezes Deus já tinha avisado antes. Quantas pessoas que às vezes estão fracas na fé, pessoas que se desviaram do caminho, saíram da presença de Deus, mas foi alertado por Deus, foi avisado por Deus, e às vezes não tem mais o coração aberto à palavra, não tem mais o espírito do arrependimento e continua na mesma situação. Mas tem aquele que às vezes fracassa, cai, às vezes até se machuca, mas ele começa a lembrar do que Deus já tinha falado com ele, do que Deus tinha revelado para ele. Aí vem o choro do arrependimento, aleluia. Pedro, ele se arrependeu e por isso ele chorou, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, o choro da amargura. É a pior coisa que tem é você chorar o choro da amargura, amargamente. Chorou amargamente. Jesus perdoou Pedro, irmãos? Perdoou ou não perdoou? Depois que Jesus tinha ressuscitado, ele apareceu para os discípulos, ele foi até Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. E Jesus 3 vezes perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, irmãos, eu não estava lá, mas eu fico imaginando, me coloco no lugar de Pedro, irmã Josiane. Como olhar para o rosto do mestre, saber que ele tinha avisado e que realmente aconteceu o que o mestre tinha falado. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Como olhar para o mestre se eu neguei ele 3 vezes? Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente: Pedro, Pedro, tu me amas? E novamente ele: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas com amor, aleluia. Ali Deus estava mostrando, Jesus estava mostrando para Pedro e para o diabo que as lágrimas da amargura, porque ele chorou amargamente, tinha sido, aleluia, recolhida por Deus e que ele tinha sido perdoado por Cristo. Você pode bater palmas, exaltar o nome do Senhor. Sabe, uma das piores lágrimas é a lágrima de despedida, ou quando você perde alguém, ou quando você pensa que está tudo acabado. Os irmãos de José, eles arrancaram a túnica. Aquela túnica colorida representava autoridade, representava poder. Só uma pessoa de posição poderia usar aquela túnica, e eles ficaram revoltados, porque José tinha ganhado aquela túnica do pai, e rasgaram aquela túnica, jogaram José dentro de um poço, venderam ele como escravo, mas eles foram até o pai, mataram lá o animal, pegaram o sangue do animal, passaram na túnica, e chegaram até o pai e disse: olha, pai, José, o nosso irmão, não vive mais, ele morreu, a besta fera do campo matou o nosso irmão. E agora o pai, com muita dor,
era o filho, ele amava todos os filhos por igual, mas ele tinha um apego muito grande com José. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 35. Na verdade, com choro, hei de descer o meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. Ele chega para os demais filhos e diz: olha, com as minhas lágrimas, com a minha lágrima de dor, com a minha lágrima de saudade, são com as minhas lágrimas, eu não tenho o corpo dele para sepultar, mas com as minhas lágrimas eu vou descer o meu filho à sepultura. José, ele estava lá no Egito, quando ele viu seus irmãos, capítulo 45, versículo 2 do livro de Gênesis. Quando ele viu os irmãos, ele levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram. Até na casa de Faraó se ouviu os gritos de José. Ele chorava tão alto que ele gritava derramando lágrimas. Mas a saudade era tão grande, o desejo de abraçar, o desejo de beijar os irmãos, o desejo de falar: sou eu, José. Mas ainda não era o tempo determinado por Deus. O homem que foi rejeitado pelos irmãos, lançado num poço, levado como escravo para o Egito, jogado numa prisão pelo crime que não cometeu, mas que tinha sido honrado por Deus, estava agora sentado num trono segundo o faraó do Egito, a autoridade, ele podia mandar matar os irmãos, mas ele não queria vingança, ele queria abraçar, beijar e dizer: sou eu, José, o teu irmão, aleluia. Você está entendendo a palavra de Deus? Mas José, capítulo 43, no verso 30 e 45, no verso 2, fala sobre o choro de José. José, ele chorou quando viu os irmãos dele. Mas chegou a hora também que José, com muitas lágrimas, ele chega para os seus irmãos e diz: olha, sou eu, José, o vosso irmão. Eles devem ter levado um susto tremendo. Eles sabiam agora quem era José, sabia do poder que José tinha. E José abre a boca e diz: olha, vocês não precisam ter medo, mal nenhum vai vos acontecer, porque tudo isso que ocorreu foi permissão de Deus, aleluia. O pai enterrou ele em lágrimas, mas ele ainda estava vivo. Eu fico imaginando quando o pai encontrou com José, as lágrimas de alegria sendo derramadas, os irmãos ficaram sem entender, mas José sabia que tudo aquilo era permissão de Deus. Meu amado, às vezes você chora de tristeza, chora de amargura, chora às vezes por causa dos problemas que te cercam. Talvez tenha permitido Deus fazer você chorar, para que no momento de dor você lembrar que você tem um amigo para te consolar, um amigo para você conversar, um amigo para você abrir seu coração, aleluia. Muitas das vezes as lágrimas são permissivas, porque o mesmo Deus que permite a lágrima é o mesmo Deus que enxuga a lágrima. Oh, aleluia. Vira para a pessoa que está do teu lado, aleluia. Você já pegou o lancinho nessa noite? Repala manaba chorianda labaxere, aleluia. Você já pegou? Se não pegou, pega pela fé. Mas cadê? Não passou ninguém distribuindo, é porque você ainda está na carne. Abre os teus olhos espirituais, porque o Senhor está aqui. Ele tem isso para te dar. Ele está dizendo: eu vou resolver o teu problema, eu vou entrar na tua casa, eu vou abrir aquela porta, eu vou te socorrer, eu vou te perdoar se você se humilhar, abrir o teu coração, eu vou fazer coisas novas na tua vida. O que foi tirado do lugar, você colocar de novo no lugar, porque eu tenho o controle de tudo e de todas as coisas. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Sabe, toda vez que a Bíblia fala de noite, noite quer dizer trevas. Noite fala de dificuldade. Você pode morar 50 anos dentro de uma casa. O dia que falta luz, se você não tiver uma lanterna, uma lamparina, uma vela, alguma coisa para clarear, você vai tropeçar em alguma coisa. Aquela cadeira que está anos no mesmo lugar, é nela que você vai tropeçar. Por mais que você conheça a tua casa, sem luz, a treva, você vai sair assim, ó, como um cego, colocando a mão nas coisas devagar, com medo de se machucar ou quebrar alguma coisa. Noite fala de treva, andar sem direção, sem poder ver o que era para ver, caminhar com dificuldade, isso fala de noite. Talvez você está passando por uma noite que te traz dor, te traz lágrima, te traz tristeza, faz você chorar. Tem pessoas, meu amado, que sorriem para todo mundo, mas vai chorar escondido dentro de um banheiro. Chora às vezes lá no setor de trabalho, às vezes dentro de casa vai chorar escondido dentro do banheiro. Meu Deus, é forte. Tem marido que dorme, a mulher está encostada no travesseiro e as lágrimas descendo. Tem pessoas que levantam de madrugada, todo mundo dormindo, e ele está ali chorando. A noite é a demora de passar. Se você ficar num lugar à noite, acordado, você dá graças a Deus quando o dia amanhece. Eu creio que tem pessoas que já teve essa experiência aqui. Por mais que fosse com a lâmpada acesa, mas era noite. É difícil você ficar de 7 da noite às 7 da manhã acordado, a hora não passa, o ponteiro parece que não sai do lugar, e assim talvez está a vida de muitos aqui nessa noite. A noite está demorando de passar, mas eu sou profeta na tua vida, um dia vai chegar, vai clarear, e a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria chegará. A manhã de Deus está chegando na tua vida. Salmo 30, verso 5, na parte B, diz que o choro pode durar uma noite. Você entendeu por que a Bíblia fala de noite? Como que a noite é terrível. Mas se você está tomando posse dessa palavra, dessa revelação de Deus para o seu coração, aleluias, ainda que o choro dure uma noite, ainda que a noite parece que nunca vai passar, mas você vai chorando e Jesus está lá enxugando a tua lágrima. No meio da noite você não vai tropeçar, no meio da noite você não vai se machucar, no meio da noite nada vai acontecer, porque Cristo ainda está com você para te abençoar de uma vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Para você que é servo de Deus, tem um crente e tem um servo. Crente até o diabo é, porque ele crê, estremece e não obedece. Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Então, a maioria do povo é crente, mas servo é aquele que não desiste da cruz. É aquele que não olha para a afronta, para a aflição ou para o problema, mas olha para Jesus. É aquele que chora diante do Mestre. É aquele que sabe que não é esquecido de Deus. Uma certa feita, uma pessoa chegou e disse assim: pastor, eu sou da igreja fulano de tal. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos que eu sou daquela igreja. Eu tenho 5 anos
E o pastor da igreja, ele quase não vai na minha casa, ele não vai me fazer visita, não vai na minha casa. Eu queria que o senhor fosse lá orar por mim, porque o meu pastor não vai lá orar por mim. E eu falei para ela assim, minha irmã, eu também sou pastor, eu também tenho ovelhas, que o Senhor colocou para mim tomar conta. Você frequenta os cultos da sua igreja. No domingo você está lá, nos dias de semana você está lá. Ela é quase, eu não tenho ido à igreja, eu quase não frequento a igreja. Então você está pecando contra Deus e contra o seu pastor. Como é que você vai cobrar a presença do pastor na tua casa se você na igreja não vai? Na igreja você não aparece. Arruma outro para ir lá orar por você, porque eu não vou. Porque senão você vai ser cobrada por Deus e eu vou ser cobrada junto com você. O irmão está entendendo? Diz amém. Eu tenho pessoas, eu tenho membros aqui na igreja, que o dia que ela falta, eu fico já preocupado. O dia que ela falta o culto, seja o culto que for, olha, aconteceu alguma coisa. Vou dar um exemplo da Dalgisa. O dia que a Dalgisa não vem na igreja, se aconteceu alguma coisa com a irmã Dalgisa, ou com ela ou com o filho dela. Porque eu sei que todos os cultos ela está presente. Por mais que eu não vá lá na casa dela, a minha obrigação é interceder, orar. Eu oro, Senhor, não sei o que está acontecendo, mas Tu sabes. Vai ao encontro da Tua filha e socorre, faz um milagre. Tu sabes o que está acontecendo. Então Deus, irmãos, Ele é justo. Mas nessa noite, independente de você estar frequentando ou não a igreja, se você é crente ou não, Jesus está falando aqui para você nessa noite que o único que tem esse lenço para te dar é Ele. O teu vizinho não vai dar esse lenço para você. Sabe por quê? Se eu pegar um lenço aqui e dar para você, você vai enxugar as tuas lágrimas e simplesmente ela vai secar. Aqui tem uma toalhinha. Você vai chorar, vai enxugar as tuas lágrimas, ela vai secar e vai desaparecer. Mas o lenço de Jesus é diferente. É um lenço que colhe as tuas lágrimas, coloca a tua lágrima dentro do odre, aleluia. E toda vez, aleluia, que você chorar, a tua lágrima é colocada lá no mesmo lugar. Ele sempre vai estar vendo as tuas lágrimas. Não é lágrima que sumiu, desapareceu, secou, aleluia. Aleluia. Deus que ama. O lenço de Jesus é diferente. Ele não te dá um lenço apenas para você enxugar as lágrimas, não é para guardar as tuas lágrimas. Levanta a tua mão direita para o céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4 diz: tempo de chorar e tempo de sorrir. Solte a tua voz e fala de sorrir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Vamos falar mais alto, vamos dar um tapa na cara do diabo. Vamos lá. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de sorrir. Você crê que esse tempo de sorrir está chegando? Bate palma, exalta, glorifica. Recanta, remanada, séria. O tempo de sorrir está chegando na tua vida. O tempo de sorrir está chegando na tua casa. O tempo de sorrir, aleluia. Que te vai chorar, bate no rindo, sorrindo na presença de Deus. Por que você está rindo tanto? E você vai dizer, porque Deus concedeu o meu milagre, porque Deus concedeu a minha vitória, porque o Senhor veio ao meu encontro, aleluia. É por isso que eu estou sorrindo. Eu profetizo isso na tua vida. O tempo de chorar passou, mas o tempo de sorrir chegou na tua vida, aleluia. E para você que serve a Deus e leva a semente, Salmo 126, no verso 5 e 6, é tremenda essa palavra, irmãos. Mas os que semeiam em lágrimas vão colher com
alegria. Vamos lá, os que semeiam em lágrimas vão colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, aleluia. Você está chorando agora, porque você não está entendendo o trabalhar de Deus. Deus pode estar te testando, te provando, aleluia. Remanaba, choriclama, séria, andando e chorando, mas você vai trazer consigo seus molhos com alegria, aleluia. Os que semeiam lágrimas vão colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Você sabe o que é andar? Eu já vi pessoas, eu vi uma senhora uma vez andando no meio da rua e chorando. Eu não sei o que ela estava passando, mas devia ser algo muito sério. Hoje tem mães que choram pelo filho que está nas drogas. Esposa que chora porque o marido foi embora, ou às vezes é espancada pelo marido. Pessoas que choram, às vezes, por causa da dor, por causa de uma enfermidade. São tantos os motivos que se faz chorar. Mas quando você pega todos eles e traz diante do Senhor, está aqui o meu motivo de lágrima. Levanta no nome de Jesus, levanta. É isso que você vai fazer. Você vai fazer um pacote agora, vai colocar diante de Jesus. Remanabachoriandarábias, aleluia. Show, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Vai ser como se você estivesse segurando algo. Aleluia. Amém? Pela fé, meu amado. Se você não crê, você não faz. Inclusive, se você não crê, não sei nem o que você está fazendo dentro da igreja, né? Porque aqui é para quem crê. Faz assim, como se você estivesse segurando um pacote, né? Uma sacola pesada. Faz pela fé assim. Aleluia. Isso aí é os problemas, é as coisas que te faz chorar, que te entristece, que te abata, tudo aí, ó. Aleluia. Louvado e tal o nome de Jesus. Agora, Senhor, eu trouxe isso aqui para a igreja hoje. Fala, Senhor, eu trouxe para a igreja. Olha aqui o saco de problemas. Tudo isso aqui me faz chorar, faz me entristecer, me abate na fé, me enfraquece na fé. Está aqui, Senhor, dentro desse saco. Todos os meus problemas estão aqui. Eu deposito aos pés da cruz. Eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor já declarou que o tempo de chorar acabou. O tempo de sorrir chegou. E que milagre vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Agora você deve colocar no chão, vai deixar ir, aleluia. Porque aí Jesus vai pegar, aleluia. Coloca no chão, aleluia. Aleluia, vai passar, você é poderoso, hein? Você não pode me acusar dos carnais, mas no mundo espiritual, do anjo do caminho do Senhor. O mundo espiritual de Satanás está perdendo. O diabo se quiser escrevendo. Em nome de Jesus, está na em nome de Jesus, negociar a tua palavra, sabe que foi pregada, abre o coração da tua filha, liberta aquele rapaz e sai daquela moça, aquele homem, aquela mulher, aquele que está aqui doente, enfermo, que vai ser curado, tudo que causa dor, tristeza, foi colocado diante de ti, Senhor, nós cremos no nome de Jesus. Não pode sentar e bater no palmas. Que maravilha, né, irmãos? Quem está feliz, diga eu. Fala, que palavra abençoada. Quem pegou a palavra, faz assim, irmão, guardou no seu coração. Ô, glória. Tem gente que pega a palavra, mas não guarda. Fala para o seu homem assim. Tem gente que fala assim, olha, irmão, a palavra foi boa.